Fala pessoal, nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês então o primeiro aporte da carteira Quebrando Ciclos. Vale destacar que essa carteira ela tem duas finalidades. Uma, deixar para minha pequenininha, que ao longo dos anos eu vou ensinar educação financeira para ela, ela vai entender como funciona todo esse processo de investimento. E segundo, incentivar vocês também a estarem investindo na bolsa de valores e entender que vocês também podem conseguir renda e também ensinar a sua próxima geração. Para isso, eu usei a fórmula de método de Gordon, porque eu comprei fundos imobiliários. A gente vai ver que existem alguns outros métodos aí para ação, dar uma passadinha, mas o principal é que eu usei o método Gordon e eu considero ele melhor para comprar fundos imobiliários. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Fala investidor, eu sou o Braga e lembrando que antes de começarmos, você se inscreve no canal para ajudar no crescimento, combinado? Então, existe no mercado alguns modelos de valuation para a gente definir preço teto e preço justo da ação. Um deles é o preço intrínseco do Benjamin Graham. Ele destacou esse método aqui no livro dele, O Investidor Inteligente. Também sabemos que o Benjamin Graham foi o mentor do Warren Buffett, o maior investidor do mundo aí, né? Um dos maiores investidores do mundo, quem não conhece ele. E a gente tem também aqui o preço teto da ação desenvolvido pelo Décio Bazin, jornalista. Esse método é o método que o Barcio usa. Ele visa buscar no mínimo 6% de dividendo em cada ação. Ele fez essa fórmula nesse livro aqui, Faça Fortuna com Ações. Eu vou deixar esses dois livros para vocês, o link aqui nas descrições, caso vocês queiram estar adquirindo para fazer a leitura, recomendo, muito bom. Existe também o fluxo de caixa descontado, tá? Eu não vou estar entrando muito nesse quesito, porque isso aqui é bem voltado para ação, pode ser tema futuro de um vídeo, tá bom? Caso vocês queiram saber, comente aí. E a gente vai estar utilizando então o método Gordon, que visa os dividendos crescentes. Fórmula essa que eu vou mostrar para vocês foi desenvolvida em 1965 pelo Gordon e pelo Shapiro, aonde a gente consegue ver que essa fórmula é bem simples, onde o preço justo seria o D1, que é o dividendo por ação esperado nos próximos 12 meses. No caso, a gente vai estar utilizando uma média dos dividendos entre os anos aqui para a gente estar pegando esses dados, dividido pelo K, que é a taxa de desconto esperado do ativo, né, é a correção da inflação, podemos assim dizer, menos o G, que é a taxa de crescimento constante do dividendo. Para isso, eu vou estar utilizando alguns fundos que eu peguei aqui da minha carteira, que eu utilizo o Investidor 10, recomendo para vocês, a gente consegue pegar todo tipo de coluna que a gente queira filtrar, maior dividendo, maior valor patrimonial, maior PVP, também a gente consegue fazer isso por segmentos, inclusive com ações. Nesse exemplo aqui, eu vou estar usando só fundos de tijolos, laje corporativa e logística, porque a gente sabe que ao longo dos anos realmente existe uma valorização em cima dos imóveis e os aluguéis desses imóveis são corrigidos principalmente pelo IGPM, alguns pelo IPCA. Então a gente sabe que vai ter sempre uma taxa de crescimento aí. Eu vou estar utilizando então o BTG-L11 como exemplo, o BRCO11, o XPLG11 e o VINO11, tá bom? Para isso, a gente vai pegar aqui a fórmula, eu coloquei aqui os FIIs, tá? Coloquei todos os tickers dele e o valor da a cota de cada um deles, tá bom? Então, o primeiro de tudo que a gente precisa achar é o D1. Então, para isso, a gente vai pegar a média aqui de 5, 4 anos, ou que seja mais justo, né? Então, vamos começar aqui com o BTG. A gente vai descer aqui na carteira do investidor 10, a gente vai chegar na parte de dividendos. A gente vai pegar aqui as somatórias dos 5 anos, né? 402, 475, 657, 815. Eu somei isso para nós aqui, vai dar 32,33, que dividido por 5 vai dar 6,46. Então a gente vai alimentar a nossa planilha com esse valor, 6,46. O segundo passo, para a gente achar aqui então o dividendo projetado, a gente precisa entender a parte do crescimento dos dividendos. Para isso, na fórmula original, ele usa o seguinte, ele pega aqui, ó, que é o ROI, né, que seria aqui, ó, 1 menos payout da empresa vezes o ROI. É aqui que a gente consegue achar a taxa de crescimento. Também muito utilizado isso aqui em ações. Mas a gente vai usar um método muito mais simples para a gente aqui. A gente vai pegar, por exemplo, aqui a média aqui, ó, de só uma referência de crescimento. Por exemplo, ó, 8,15 e 8,84. Então a gente pode vir aqui, ó, 8,15 e 8,84. Né? A gente vê que teve um crescimento de 8% aqui. Então, eu vou usar uma média de um crescimento de 5%, tá bom? A gente vai pegar aqui, vai dizer que o nosso crescimento então, é de 5%. E para a gente achar o nosso K, que é a taxa de desconto, eu recomendo a gente estar usando principalmente a nossa inflação. Então, a gente pode vir aqui no Tesouro Direto
a gente pode estar usando aqui, ó, IPCA mais 6,5 aqui, ó, 6,45, eu recomendo. Nosso IPCA está praticamente 6%, por quê? A gente entende que o fundo ele deve bater pelo menos a inflação nossa e ter algum mínimo de rendimento, que no caso segue aqui a nossa inflação, tá bom? Então vamos usar aqui, por exemplo, 12% na nossa fórmula, que é a taxa de desconto. Então, o primeiro passo agora é a gente fazer esse dividendo projetado no futuro. Então a gente vai pegar esse 6,46 aqui, 6,46 e vai multiplicar esse 5%. Para isso a gente vai fazer então vezes 1,05. Então a gente chega aqui num dividendo projetado aqui de 6,78. Agora a gente vai colocar aqui 6,78. E agora, para a gente conseguir chegar então no nosso preço teto, a gente precisa fazer a subtração, né, que a gente tem na fórmula. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A fórmula mostra que a gente tem que fazer o K menos G, tá vendo? Então a gente vai vir e vai fazer aqui o K menos G, que no caso aqui, ó, é o 5 menos 12, então a gente vai ter 7, e a gente vai dividir, então, pelo dividendo projetado. Então a gente vai pegar aqui esse resultado aqui de 6,78, a gente vai pegar aqui, ó, dividido por, aí a gente precisa colocar na forma fracional, né, para dar certo, 7% aqui, ó. Então a gente tem um preço teto aqui, ó, de R$ 96,90. A gente consegue ver que nesse caso aqui a gente tem a cota atual está um pouquinho abaixo do preço, então a gente conseguiria ter uma margem de segurança mínima aqui, tá bom? Então vamos pegar agora um outro exemplo aqui, que é o BRO. Então vamos lá para ele. No BRO, vamos descer, vamos fazer a mesma coisa aqui, pessoal. Então aqui, ele tá vendo que ele tem 3 anos de histórico na bolsa. Então ele tem aqui, ó, 6,65, 6,76, 8,04. Somando isso aqui tudo vai dar 21,45, dividido por 3, 7,15. A gente vai colocar isso na fórmula, 7,15, certo? A gente vai usar a mesma taxa de desconto, num crescimento de 5% também. Então agora a gente vai para achar aqui o dividendo, a gente vai pegar esse 7,15. Vamos fazer aqui, ó, 7,15. E vamos multiplicar por 1,05. Pegamos um dividendo projetado de 7,50. Aí a gente vai pegar esse 7,50 agora. E vamos fazer a divisão por 0,7. Então a gente chegou num preço aqui de 107. Então, a gente consegue ver que nesse caso aqui a gente também tem uma pequena margem ainda de segurança para a gente conseguir estar comprando aqui o fundo, tá bom? Então no próximo exemplo é o XPLG11. Eu vou estar tirando esse ano aqui de 2018, você vê que a disparidade é muito grande, e a gente consegue ver que praticamente ele não entregou crescimento, né? Aqui ele não teve quase crescimento nenhum. Então eu vou estar fazendo a somatória deles, eu vou dividir, só que na nossa taxa de crescimento lá, de vez de usar 5%, eu vou estar esperando menos dele, né? Eu vou ser mais conservador, eu vou usar só 3. Então, fazendo todas essas somatórias vai dar 30,43, dividido por 4 vai dar 7,60. Agora a gente vai lá na nossa fórmula, vai colocar 7,60. Vamos usar a mesma taxa de desconto, porém, o crescimento a gente vai usar só 3%. Então agora a gente vai achar aqui o nosso dividendo projetado. Então a gente vai pegar 7,60 e vai multiplicar por 1,03, 7,82. A gente só está esperando 3% dele, a gente está conservador, a gente viu que não entregou quase nada. Então a gente vai colocar 7,82 e agora a gente precisa achar o preço teto. Então a gente vai pegar esse 7,82, a gente vai fazer a subtração aqui, vai dar 9. Então a gente vai pegar esse 7,82, vai dividir por 0,9. Então a gente tem aqui um preço teto de 86,97. 86,97. E reparem que agora a gente já não tem margem de segurança. Então olha que interessante. Quanto menos a gente esperar de crescimento, quanto menos a gente for conservador, mais baixo vai ser esse nosso preço teto, né? A gente vai ficar mais rigoroso. Diferente, por exemplo, da fórmula do Barsi, que quanto menos a gente espera de dividendos, maior é a margem, né? 6% seria essa margem maior. Se a gente esperasse, por exemplo, um 7, 8, 9%, no caso seria a margem menor. Isso para a fórmula do Barsi, né? Aqui a gente vê que é o contrário. Inclusive já tem um vídeo no canal aqui, dá uma procurada aí que vocês vão achar. Eu explico como que funciona a fórmula do Barsi aí, tá bom? Nosso último exemplo é o Vino 11. Então a gente consegue ver
que também tem uma disparidade grande aqui de 2019. Eu vou estar usando então os últimos 3 anos, 4,41, 5,98, 4,08, vai dar 14,47, dividido por 3, 4,82. Vamos na nossa planilha, vamos alimentá-la, 4,82, mesma taxa de desconto, com um crescimento muito menor, como a gente comentou, 3% apenas, porque não entregou praticamente crescimento nenhum. Agora a gente vai pegar, vai fazer esse cálculo aqui, vai pegar 4,82, a gente vai multiplicar por 1,03, 4,96, e chegou no nosso preço dividendo projetado. Então agora a gente precisa achar o preço teto. Então a gente vai pegar esse 4,96 e a gente vai dividir por 9. Então a gente tem aqui 55,16. A gente consegue ver que com o mesmo 3%, no caso do Vino 11, a gente teria a margem de segurança. E se a gente pegar então 5%, quero mostrar para vocês, só para vocês verem que fica bem maior, né? Ao contrário da fórmula do Barça. Vou pegar 5%. Vai achar agora então aqui, ó, 4,82 vezes 1,05, 506 seria o projetado. Agora a gente vai, em cima desse 506, vai dividir por 0,07, R$ 72,30. Então você vê que com esse método aqui a gente consegue achar um preço teto. Por que eu recomendo o método Gordon, no caso dos fundos imobiliários, dos FIIs? A partir do momento que a gente tem essa previsibilidade dos dividendos, que por lei os fundos são obrigados a distribuir 95% dos seus aluguéis, então fica mais fácil a gente conseguir prever e projetar esses dividendos. Então, é considerado de longe a melhor forma para a gente achar os preços aqui, definir os preços dos fundos imobiliários. Nas cotações atuais, o Vino 11 está entregando 9,31% de dividendo. Então, a escolha que eu fiz para colocar na minha carteira aqui, da carteira do canal, foi o Vino 11, pela margem de segurança que a gente viu que existe maior. Tá? Então, eu comprei aqui 2 cotas, os investimentos serão de R$100 mensalmente, tá bom? Isso é para incentivar realmente vocês a estar investindo, saber que com pouco a gente pode criar uma renda. Então, eu comprei aqui a cota de 44,20, né? Tá tendo um pouquinho de desvalorização, não tem problema nenhum. E vocês podem falar assim, poxa, mas ele entregou apenas 9%, a nossa Selic está trazendo 13%. Eu quero mostrar só um exemplo aqui para vocês de um investimento que eu fiz. No começo do ano, eu fiz um aporte no Tesouro Direto, no dia 20, de R$19.000. No final do ano, eu resgatei isso aqui para fazer as compras, aproveitei a baixa que estava tendo na bolsa e fiz as compras. Então, eu tive um rendimento bruto de 22 mil, paguei o imposto de renda aqui, IF, de R$451, aonde o meu rendimento bruto aqui estava dando 11%, e com o rendimento líquido deu quase 9%. Então, vocês vejam que a gente fala que vale a pena estar investindo em renda fixa. Se o fundo me entregar os mesmos 9%, né, isso que eu estou pegando ele agora descontado, eu já consigo bater o mercado aqui, eu já consigo bater a taxa Selic. Então, na minha opinião, é muito melhor a gente estar investindo tanto em fundos imobiliários quanto em ações. Ações ainda têm um crescimento muito maior do que a gente ficar na ilusão de que para investir renda fixa é melhor. Para guardar a sua reserva de emergência, tudo bem, mas para investir, não. Então, pessoal, de princípio era isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Tenham sido uma boa leitura aí para vocês, que vocês consigam entender como funciona esse método Gordon. Se vocês gostarem e ficaram comigo até o vídeo, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar e comentar para ajudar nesse trabalho aqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo.